Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta sexta-feira sextou com um resumão, as últimas informações e notícias do Santos para você começar esse final de semana antenado por dentro das últimas atualizações do alvinegro mais famoso do mundo, que vive situação delicadíssima no Campeonato Brasileiro e só volta a campo na próxima quarta-feira, 9h30 da noite, clássico contra o Corinthians. Aliás, o santista precisa ligar o secador e para matar a saudade do Campeonato Brasileiro durante essa data FIFA, amanhã, sábado, tem Palmeiras e Juventude no Allianz Parque. Então o torcedor santista tem que cruzar os dedos aí para o Juventude não pontuar, porque o Santos está se colocando numa situação muito difícil. Nesse vídeo, como está aqui no banner, nós vamos trazer a sequência dura, parada indigesta do Santos no mês de novembro. Falaremos também sobre o retorno de Neymar que se aproxima e também sobre o ex e o atual. Marcelo Teixeira no mundo da lua e Andrés Rueda, o nefasto, o pior presidente da história do Santos, tomando um não da justiça. Isso e muito mais a partir de agora. Peço para que você se inscreva se for novo por aqui, rumo aos 15 mil inscritos. Deixe o seu like, hype este vídeo, compartilhe com os amigos, comente, deixe sua opinião e te convido também, se você quiser e puder, torne-se membro aqui do nosso canal para darmos sequência aqui com o nosso trabalho e para você ter uma série de benefícios como o nosso grupo de WhatsApp, prioridade nas perguntas das lives e também você tem acesso antecipado aos vídeos, tá bom, gente? Estou aqui olhando para baixo que o meu cachorro Pelé está aqui, ele está doidinho para aprontar e eu estou olhando aqui para ele, beleza? Gente, olha, tem uma música de uma banda, salvo engano é o Green Day, que é Wake Me Up When September Ends, que é Me Acorde Quando Setembro Acabar. Eu vou pedir licença aqui para o pessoal do Green Day e dizer o seguinte, me acordem quando novembro acabar, porque a sequência do Santos no mês de novembro... Gente, olha, se um dia você se sentir azarado na vida, sabe aquele dia que você faz aquele pão na chapa maravilhoso, que você vai servir para sua namorada, para sua esposa, para o seu filho, por que não? E aí quando você você termina o pão na chapa, passa aquele requeijão, né, se o seu filho gostar, que você vai levar o pão na chapa para o seu filho, para sua esposa, para sua namorada, o pão cai virado para baixo. Quando você se sentir esse tipo de pessoa, lembre que o mês de novembro do Santos é de perder todos os fios de cabelo. E eu vou mostrar aqui para vocês o que o mês de novembro reserva para o Santos Futebol Clube. Então tá aí na tela, galera. Olha a tabela do Santos no mês de novembro. Vocês vejam que o Santos abre o mês de novembro contra o Fortaleza. Aliás, eu vou inverter a ordem desse vídeo e te dizer que, segundo o Lucas Mussetti e o Ricardinho Martins, o Neymar deve voltar nesta partida. Jogo de final de semana. Esse jogo, aliás, estava marcado para o dia 3, uma segunda-feira, foi antecipado para sábado, 4 horas da tarde. Jogo na Vila Belmiro, Neymar deve voltar nesta partida, tá bom? Então já estou antecipando aqui o próximo tópico do nosso vídeo. Neymar que está em tratamento de uma lesão na coxa, no músculo reto femoral e deve voltar neste jogo. O staff do Neymar vê que ele evoluiu bem dessa lesão, até, segundo Ricardinho Martins, existia a possibilidade do Neymar jogar contra o Vitória, mas o Santos está ali preservando, tá, para que ele volte 100%. Contra o Botafogo deve ser difícil, porque é o jogo de gramado sintético, então o Neymar deve ficar fora. 1º de novembro, o Santos deve ter Neymar à disposição. Mas o mês de novembro começa, ou melhor, o mês de novembro reserva ao Santos muitos problemas. Olha só, dia 6 de novembro, o Santos joga pelo segundo turno contra o Palmeiras. No dia 9 de novembro, o Santos pega o Flamengo no Maracanã. E aqui está o jogo do primeiro turno que foi adiado por conta da participação do Palmeiras no Super Mundial de Clubes, foi marcado. E acontece durante uma data FIFA, 15 de novembro, Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. Primeiro, a peculiaridade que só a CBF e a sua competência ímpar que nos traz o fato do Santos jogar com o Palmeiras primeiro pelo segundo turno do que no primeiro turno.
Mas, então o Santos tem, num intervalo de 10 dias, Palmeiras, Flamengo e Palmeiras de novo. Depois, como se não bastasse mais nada, o Santos pega o Mirassol. Então, olha essa sequência de 4 jogos, como ela é dura, ela é brutal, ela pode ditar os rumos do Santos no Campeonato Brasileiro. Se o Santos sair vivo dessa sequência, o Santos pode sonhar com coisa melhor. Agora, a depender do resultado aqui, a situação do Peixe vai ficar muito difícil. E para tentar chegar nesta sequência duríssima que está na tela, vivo, o Santos vai precisar de gordura. E é por isso que o Peixe vai precisar pontuar ao máximo nesses próximos 4 jogos. Corinthians, Vitória, Botafogo e Fortaleza. São 3 jogos em casa. O Santos tem que, de forma inegociável, no mínimo, fazer 9 pontos nessa sequência. Primeiro porque tem 2 confrontos diretos aqui. Vitória e Fortaleza. Segundo, porque o Santos tem que parar de perder ponto dentro da Vila Belmiro. E terceiro, porque no caso específico do Corinthians, o Corinthians está ali meio oscilante na competição. Se o Santos ganha do Corinthians, quem sabe, pode puxar o rival de Itaquera para essa briga. Mas o mês de novembro é duro, hein? E antes de acabar novembro, ainda tem o Internacional fora de casa e mais um confronto direto contra o Sport de Recife. Tá bom? Então, essa é a sequência dura, indigesta do Santos no Campeonato Brasileiro no mês de novembro. Beleza, galera? Antes de dar sequência neste vídeo, peço para que você deixe o seu like se ainda não deixou. Se inscreva se for novo por aqui. Muito obrigado a todos que estão chegando ao nosso canal, rumo aos 15 mil inscritos. Beleza? Agora, eu vou colocar aqui na tela para vocês um vídeo do nosso presidente, né, grande Marcelo Teixeira, que ele está delirando, viu, galera? Ele está delirando. Eu espero que o áudio saia direitinho aqui para vocês. Eu vou pôr aqui na tela entrevista que ele concedeu à TV Record e ele é perguntado sobre rebaixamento. E veja o que diz o mandatário santista, né? Ele, de fato, está absolutamente delirando. Vou colocar aqui na tela para vocês ouvirem. Olha o que pergunta o repórter, olha o que responde o Marcelo Teixeira. O senhor está com medo do Santos não conseguir sair de lá de baixo da tabela? Não, não tenho essa preocupação. Estou muito esperançoso que o Santos tem um elenco. Eu assisto, vejo os comentários que vocês fazem. Pelo elenco que o Santos tem, pelos jogadores de qualidade, é um processo de transição. Nós acreditamos que nós vamos fazer um trabalho para nós alcançarmos o objetivo do ano, que é a disputa de uma competição internacional. O senhor está... Bom, vocês viram aí, né, gente? O presidente do Santos, no mundo da lua, dizendo que, até pela linguagem corporal, o jeito que ele fala, a forma em que fala, não tem essa preocupação, né? Pelo elenco que nós temos, pelos jogadores que nós temos. Deve ser mesmo, por conta... E, aliás, deveria ser justamente por isso que o senhor deveria estar preocupado, viu, presidente? Luizão, Zé Ivaldo... o sósia do Mike, né? Porque o Mike que mandaram para o Santos não é o Mike do Palmeiras, né? Bilal, Tiquinho, né? Tassiano, esse elenco é fantástico, né? Então, quando eu vejo esse tipo de declaração, eu sinto até calafrios, viu, gente? Porque eu não me esqueço que em 2023, o nefasto, que nós vamos falar dele já já, o pior presidente da história do Santos, certa vez disse, não... esse elenco, nós vamos chegar na Libertadores. Aquele elenco que tinha Gabriel Inocêncio, Lucas Braga, o trio do Água Santa, só aquela rapaziada craque de bola, né? O Santos, ele falava que o Santos ia para a Libertadores e deu no que deu. Então eu acho que um pouco de realidade não faz mal a ninguém. Ah, André, mas você esperava que o presidente do Santos dissesse na TV aberta que o elenco é um lixo, que o elenco é fracassado, que eles contrataram errado? Não, gente, não é isso. Mas, poxa vida, né? Porque, seja sincero, meu amigo e minha amiga, você que está vendo esse vídeo, eu vou te perguntar olhando no fundo dos seus olhos. Você ouvindo o Marcelo Teixeira dizendo, não, eu não tenho essa preocupação porque o nosso elenco é maravilhoso e nós vamos para as cabeças. Você fica tranquilo? Você perdeu agora o medo do rebaixamento? Eu vejo pelos comentários aqui dos nossos vídeos, o pessoal, todo mundo com medo, tremendo, fazendo as contas para o Santos não cair. Você que tem esse medo, que eu também tenho, ao ouvir o presidente do Santos dizer isso,
você se tranquiliza ou você segue apavorado? Eu estou no time daqueles que segue apavorado, de que está morrendo de medo desses jogos de novembro. Então, um pouco de pés no chão não faz mal a ninguém. O presidente do Santos poderia dizer, não, a situação é difícil, nós temos que ir jogo a jogo, né? Houve ali alguns erros, nós acabamos perdendo alguns pontos em ocasiões que não poderíamos, mas cada jogo é um jogo, temos que tratar cada jogo como uma final. Tem o Corinthians, tem confrontos direto, aí que o Santos precisa pontuar, e vamos jogo a jogo, com humildade, pé no chão, temos 12 jogos, precisamos ganhar metade deles. Seria uma dose de realidade que seria muito melhor recebida pelo torcedor do Santos, aliás, né? Porque eu escuto o presidente do Santos falar, eu só vejo uma pessoa absolutamente tresloucada e desconectada da realidade. Mas essa é a minha opinião apenas, eu quero saber se você concorda comigo. E para fechar o vídeo, vamos falar sobre o pé na bunda, em definitivo, me desculpem aí pela expressão pouco republicana, que a Justiça de São Paulo deu a Andrés Henrique Rueda Garcia, o pior presidente da história do Santos, o nefasto, o coisa ruim, uma pessoa que dizia que não sabia de futebol e que, pelo jeito, tinha ódio de quem entendia, porque fez o que fez e ficará marcado como o presidente que maculou a história do Santos e nos levou para a Série B. Ele foi expulso do quadro associativo do Santos, depois do rebaixamento, ele e outros membros da sua gestão, por gestão temerária. Ele entrou na Justiça, pedindo ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que anulasse a sua expulsão. Mas o pedido foi julgado improcedente pela juíza Rejane Rodrigues Lage, da 9ª Vara Cível do Foro de Santos. E aí o Rueda e o seu vice, José Carlos de Oliveira, e os membros do CG, Dagoberto Cipriano Oliva e Renato Agopian, pediram, né, eles foram banidos, e eles pediam a anulação da decisão do Conselho Deliberativo, porque entenderam que se tornaram vítimas de perseguição política. A juíza, no entanto, disse que as comissões internas do Santos, né, no caso a Comissão Interna de Inquérito e Sindicância, a CIS, e o Conselho Deliberativo, têm autonomia interna, né, para decidir sobre o caso e que, portanto, não precisaria haver uma, digamos, intromissão da justiça normal, né, da justiça comum, digamos assim. Então, a senhorita Rejane Rodrigues Lage, a excelentíssima juíza do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, disse de forma muito mais elegante do que este comentarista aqui está dizendo, disse o seguinte: Andrés Rueda e seu grupo, vossas excelências podem ir catar coquinho, não me enche o saco, eu tenho mais o que fazer. Foi isso que a juíza disse e o Andrés Rueda está expulso de vez do Santos, né? Não voltará ao quadro associativo do Peixe. Que bom! Este senhor de triste memória nunca mais pode integrar qualquer coisa dentro do Santos. Nem mesmo a comissão sei lá o quê, para decidir a festa junina de alguma barraquinha de praia lá em Santos. Não pode. Este rapaz tem que ser punido desta forma. Ele, infelizmente, não será esquecido, porque nos livros de história o nome dele aparecerá como o presidente que maculou a santa e sagrada história do Santos. Então o lugar dele é a lata do lixo, porque ele foi nefasto, ele foi péssimo para o Santos. E eu fico arrepiado quando vejo que o senhor Marcelo Pirillo Teixeira aparenta estar com uma tremenda inveja do senhor Andrés Henrique Rueda Garcia e quer levar o Santos pelo mesmo caminho, né? Porque a gestão do Marcelo Teixeira também é uma coisa assim de louco, hein? E eu fico com medo de saber que o Santos entra ano, entra gestão, sai gestão, é comandado por essa corja que apequena o Santos a cada dia que passa. Beleza, galera? Ponto final na edição de mais um resumão aqui do nosso canal e eu espero que você tenha gostado. Não esqueça do seu like, de se inscrever se for novo por aqui, comente, deixe sua opinião, hype este vídeo, compartilhe com os amigos e fique ligado na programação do nosso canal. Daqui até quarta-feira, quando o Santos volta a jogar, ainda teremos muito conteúdo especial. Se cuide, fique com Deus nessa chuvosa e fria noite de sexta-feira
e tenham um abençoado final de semana. Um abraço a todos vocês e até logo.